quantidade de bits, ele toma a decisão, vou desconsiderar momentaneamente aqui o fato do conflito, né? Mas ele toma a decisão com base nos resultados, no histórico dele mesmo, né? Porque ele sempre vai referenciar a entrada desse dito desvio na Branch Prediction Buffer, né? Então, com base no histórico dele, né? Ele vai tomar uma predição, ok? Tudo bem? É isso que acontece. Ele não está olhando para nenhum outro desvio, né? E o que acontece em algumas situações? Às vezes nós podemos ter situações como essa daqui, né? Então, imaginem... Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, imaginem aí, né, que nós temos essa situação, né? Ok. Ok. Ok? Bom, eu quero... Deixa eu só deixar aqui claro, isso daqui é um desvio, não é isso? Esse daqui é outro desvio. Não é isso? Bom, o que vocês estão notando aqui nesses dois desvios, né? É que vocês observam que, de acordo com o comportamento do primeiro desvio, esse segundo desvio vai ter um determinado comportamento. Né? É óbvio aqui nessa análise, né, que se esse desvio aqui for tomado, né, eu também vou tomar o segundo desvio. Percebe? Então, não é simplesmente uma análise, né? Olhando pelo código, a gente observa isso claramente, né? E isso é um caso muito comum, principalmente quando a gente tem situações de ifs alinhados, né? Aliás, é nesse sentido aqui. Então, muitas vezes, com base no desvio anterior ou em vários desvios anteriores, eu tomo uma decisão com base no desvio atual, ok? Imaginem, isso daqui é amplamente escalável, né? Porque imaginem essa situação aqui, ó, né? Não é isso? Aí nós temos aqui, ó, né, um terceiro desvio, né? Se C for igual a 10, né? Tá certo? Isso vai, né? Então, com base, né, nisso daqui a gente observa que um desvio pode ser tomado em relação ao outro, né? A gente pode fazer coisas até do tipo, né? Olha aqui. Então, com base na decisão dos dois desvios anteriores, né? Nos dois desvios anteriores eu tomo essa decisão aqui, né? Então, isso é a motivação para a gente trabalhar com um tipo um pouquinho mais complexo de preditor, chamado preditor de correlação. Porque o que vocês observam aqui é que se eu correlacionar um determinado desvio com os seus anteriores, de repente eu posso tomar uma decisão mais acertada para esse desvio aqui. Tá? Então é isso que faz o preditor de correlação. Tá? O preditor de correlação, então, ele toma uma decisão com base no comportamento de branches anteriores. Tá? Então vamos lá. Então é um preditor, né? Ele é chamado preditor em dois níveis, tá? Então vamos estudar isso daqui com bastante calma, porque tem vários desdobramentos. Na verdade, o preditor de correlação, ele usa um preditor de N-bits, tá? Então ele faz a predição usando o comportamento de outros desvios. Então esse é o ponto fundamental aqui da questão, pessoal, porque o preditor de N-bits, ele toma a decisão com base no próprio histórico. O preditor de correlação toma a decisão com base em outros desvios. Na verdade, generalizando isso, ele pode tomar a decisão com base no próprio histórico dele também. Porque imagina que eu tenho um laço. Né? Então, quando eu digo assim, olha, esse cara aqui vai tomar a decisão com base no desvio anterior, ele mesmo pode ser o anterior. Né? Porque imagina que tem um laço aqui. Ó. Ok? Mas, né, no caso geral, é muito esse espelho, essa situação aqui, esse cenário que nós temos. Tá? Bom, então, os preditores de correlação, comumente, pessoal, eles são representados nessa nomenclatura que nós chamamos NN. Tá? A indicação MN aqui diz M desvios anteriores, né? Então, esse M aqui tem que ser, obviamente, menor que zero, né? Considerando um preditor de N bits. Tá? Exatamente. M desvios anteriores considerando um preditor de N bits. Tá? Vou tentar traduzir isso para vocês. Então, aqui, olha só. Um preditor, então, esse MN maior que zero, né? Obviamente, ok? E aqui, essa situação, né? A predição de correlação 1, o que significa isso, né? Que eu vou olhar
para o desvio que foi executado anteriormente. Tá? Então, eu tenho aqui esse código. Agora considerem aqui, ó, que de repente isso pode... esse código aqui, ele pode ter... Eu posso vir aqui, ó, na execução e pular, vir para cá. Tá certo? Eu posso ter uma coisa aqui... Opa. Posso ter um negócio aqui... Ai, cara. Fazer assim, né? Vem para cá, ok? Então, se você observar, né, de repente, esse segundo desvio aqui, ó, ele vem e toma e vem aqui para o número 1. Né? Então, o anterior do número 1 pode ser o número 2. Tá certo? E, né, a gente pode mexer nesse código aqui à vontade. O que eu quero que vocês entendam é que é o branch executado antes. Tá? Então, o primeiro parâmetro aqui, olha, né, esse número 1 aqui diz M desvios anteriores. O segundo parâmetro diz qual tipo de preditor eu vou usar para tomar uma decisão. Tá? Para tomar uma decisão. Então, nesse caso aqui está 1, significa que eu vou olhar para o desvio que foi executado antes de mim, eu sou um desvio, né? Então, o desvio que foi executado antes de mim, eu vou tomar a decisão com base no resultado dele, tá certo? No resultado dele. E para isso, eu vou tomar a decisão, eu vou usar um preditor de 1 bit. Tá? Então, a decisão dele, o estado dele vai mapear para o meu preditor, né? E o meu preditor vai ter uma decisão, obviamente. Ok? Então, é muito curioso isso, porque se você observar, eu poderia ter uma notação desse jeito aqui, ó, usando essa notação, quando eu falo isso daqui, ó, 0, 1, isso daqui é o próprio preditor de 1 bit. 1 bit. Né? Porque eu não estou olhando para ninguém, se eu não estou olhando ninguém, eu estou olhando para eu mesmo, né? Usando um preditor de 1 bit. Isso daqui é o tal do preditor de 1 bit. Né? Então, quando você olha para outros preditores, aí você entra no preditor de correlação. Então, para esse M aí maior que 0, você entra no preditor de correlação. Ok? Então, usa o comportamento de um desvio, né? Você vai escolher entre 2 elevado a M, né? Nesse caso, para M1, 2 possíveis preditores, né? Então, o que acontece é o seguinte, é que, veja que você começa a fazer uma... Você estabelece, na verdade, uma árvore de decisões, né? Como é que eu poderia dizer para vocês? Da raiz para as folhas, mas você tem que ver a raiz aqui invertida, né? A raiz seria o desvio logo anterior ao seu atual, né? E você vai tomando, vai seguindo essa árvore, né? Vai percorrer essa árvore aqui, né? Em profundidade, para achar uma decisão. Né? Então, por exemplo, imagine que o M ali é 2. Então você está dizendo assim, olha, vou usar o comportamento dos 2 desvios anteriores. Né? Então é o último desvio antes de mim e o penúltimo. Tá certo? Então veja bem, 2 anteriores. Né? Então, quer ver? Eu vou fazer um caso aqui. Ó. Então imagine esse preditor aqui. 2 por 1. 2 desvios anteriores, eu vou tomar uma decisão atual. Tá certo? Então veja bem, esse 2 aqui, né? 2 desvios anteriores. Né? Ok? 2 desvios anteriores significa 4 tipos ou 4 situações, né? Quais são essas 4 situações? Olha, o último foi tomado e o penúltimo foi tomado, tá certo? O último foi tomado e o penúltimo foi não tomado, ok? E assim por diante, ó. Não tomado, né? Tomado e por fim não tomado, não tomado, ok? Percebe? Eu tenho todas essas possibilidades aqui, olha, né? Para percorrer. Então, se o último atrás de mim foi tomado, né? Então, eu vou seguir aqui o caminho tomado, né? E o anterior aqui, foi tomado também. Então, tomado também. Tá certo? Então, com base nessa situação, né? Essa situação, tomado, vai me mapear uma decisão. Ok? Vai me dizer assim, ó. Se os 2 anteriores foi tomado, a sua predição também é tomado. Tá certo? Então, quando ele diz aqui, ó, 2 por 1, o desenho, pessoal, que nós vemos dessa situação é justamente isso daqui, ó. 2 por 1 é como se eu tivesse aqui, ó, essas possibilidades, né? Então, eu tenho todas essas possibilidades que eu tenho que analisar com base nos anteriores. E para cada possibilidade, eu digo aqui, olha, se for esse primeiro caso, a minha decisão atual é tomado. Se for isso daqui, também vai ser tomado. Se for esse outro aqui, vai ser, sei lá, não tomado. Isso daqui vai ser não tomado. Mas isso ainda depende do estado dos preditores. Dos anteriores. Você deu um exemplo só de... Eu só dei um exemplo, né? Ok? Então, vocês percebem?
de acordo com o que eu tomei de decisão anteriormente aqui, né, eu posso validar uma situação para mim agora. Né? Obviamente eu tenho que construir esse caso aqui, né? Eu tenho que mapear, fazer uma máquina de estados, né, que vai fazer essa situação para mim aqui. Ok? Ok? E assim por diante, ó. Ok? Então veja por que eu coloquei T direto aqui, né? Porque isso daqui está mapeando direto para os meus possíveis estados da máquina de 1 bit. Não é isso? A máquina é de 1 bit, não é isso? A nossa máquina de estados é de 1 bit, por isso que eu já coloquei T. Né? Então, eu vou considerar aqui a decisão, né? O estado 1, o estado 1, o estado 0 e o estado 0. Ok? Eu não tinha que olhar também para o estado do branch atual? Ou não tem necessidade? Não, preditor de correlação. Aqui, ó, usa o comportamento, usa o comportamento de um branch para ser executado, um branch executado antes. Exato. Para escolher entre 2 preditores para o branch atual. Então, um está olhando para 2? Não, é porque assim, ó. É porque você está olhando para um branch, né, atual, você tem 2 possíveis situações, T e NT. Entendeu? É isso que significa isso daqui, ó. Porque por isso que é 2 elevado a M. E 2 preditores, aí eu pensei em 2 tabelas. Né? Não, a terminologia não é boa mesmo, concordo com você. Você imaginou 2 tabelas melhores. 2 preditores é porque são 2 predições, na verdade. Certo. Ok? Então, bom, essa anotação que eu vou passar daqui a pouco para vocês, vamos deixar aqui, mas o ponto fundamental é isso, ó. Esse A barra B foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Isso daqui é como se fosse o A, isso daqui é o B. Tá? Então, assim, ó, a predição para o branch atual, se o branch anterior foi não tomado, né? Isso daqui é para o caso de 1, né? Deixa eu fazer aqui, ó. É assim, ó. Deixa eu escrever melhor aqui o caso do 1. Observe que o 1, ele é assim, né? Vou começar aqui. T, o que pode ter sido no anterior? NT ou T. Certo? É só isso que pode, ok? Então, o que acontece, né? É a predição. Então, aqui embaixo eu vou ter uma predição, ó. Tá? Sei lá, 0. Tá? Por exemplo. Ou. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? A barra B, né? A barra B. Predição para o branch atual. Então, isso daqui me mapeia para esse 0 aqui. Tá? Então, com esse cara aqui, eu estou fazendo a predição para o branch atual se o branch anterior foi não tomado, né? Ou não foi tomado, ok? Então, se o branch anterior foi não tomado, nesse meu caso particular aqui que eu escrevi, eu vou não tomar também o meu desvio atual, ok? E aqui, né, esse T aqui seria o B, né? A predição para o branch atual, né? A predição é aqui, está escrito aqui embaixo, se o branch anterior foi tomado. Ok? Então, é isso que está acontecendo aqui, né, no preditor de correlação. Né? E, na verdade, você pode, né, espalhar isso daí à vontade. Né? Você pode aumentar esse valor de M aí, né, para olhar vários desvios anteriores. Ok? Vamos ver um pouquinho mais disso aqui na frente. Quer ver? Vejamos aqui. Read mode. Read mode. Opa. Ok. Aqui, ó, esse caso é bem interessante. Vamos tentar executar esse caso aqui juntos, né? Então, supondo D alterna entre os valores 0 e 2, está aqui, tá certo? Bom, eu vou olhar aqui só para vocês notarem que aqui é o tipo caso de correlação, né? Se esse desvio for tomado, você veja que ele faz D igual a 1, não é isso? E aí, né? Obviamente, se esse desvio de cima for tomado, né? Nós sabemos que o de baixo também vai ser tomado, né? Ok? Então, tá bom. Então, bom, aqui está o mapeamento desses 2 desvios aqui, né? Aqui está o primeiro desvio, não é isso? Ok? E aqui está o segundo desvio. Tá bom? Então, vamos lá. Então, ele está colocando aqui D igual a 2, né? Ele está citando para o primeiro branch, né? O branch é o que compara D igual a 0, né? O segundo branch, o branch B2 aqui, é o que compara D igual a 1. Tá certo? Então, vamos tentar responder essa tabela aqui para ver o que a gente entende. Então, considerando aqui essa primeira execução, né? O D aqui igual a 2, né? Então, a predição atual dele é essa, né? 0/0, né?
só deixando claro que eu estou considerando um preditor 1. Então ele está olhando o comportamento do desvio anterior, considerando um preditor de 1 bit. Tá? Então, isso daqui... vocês perceberam? O que vocês entendem disso daqui, pessoal? Ele já está assumindo aqui, entendeu? A predição, que não vai tomar. Ó, a primeira posição aqui seria não tomado, para o desvio anterior. A segunda posição aqui é tomado. Percebe? Então o que ele está dizendo? É porque aqui não apareceu o NT e o T, que eu fiz no slide anterior, percebe? Essa daqui é essa anotação aqui de trás, né? Olha aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tá? Só que lá na tabela eles tiraram esse item aqui. Então vocês têm que assumir. A primeira posição é NT, segunda T, porque essa é a anotação, ó. Né? O primeiro item, né? Tá bom? Então vamos lá. Então ele está dizendo aqui, ó. Se o desvio anterior, eu estou começando assim, isso daqui a gente vai mudando, né? O que vai executando. Mas se o desvio anterior for não tomado, eu não vou tomar. Se o desvio anterior for tomado, eu também não vou tomar. Ok? Isso é inicialização para o branch P1. Ok? Bom, então vamos lá. Então vocês veem que a predição dele é não tomado, né? Porque está 0 e 0 aqui independente. Ok? Bom, o D vale 2, né? Nós sabemos aqui que isso não vai ser igual, né? Então se esse cara não for igual, tá certo? Temos que olhar para aqui, tá? Não para lá. Temos que olhar para cá. Ok? Então, se não for igual, então ele vai tomar. Perceberam? Ok? Então, o ocorrido foi tomado. Então, estão percebendo? O ocorrido foi tomado. Ele disse que não ia tomar, e quando eu rodo aqui esse código aqui, ó, né? Quando eu rodo esse código aqui, eu vejo que ele vai tomar com D valendo 2. Né? Ele vai tomar o desvio. Ok? Então, houve erro na predição. Tá certo? Observe um detalhe muito importante. Esse erro aconteceu na entrada do branch B1. Né? Então, veja bem, ele tem que assumir, apesar dele ser o primeiro desvio aqui no nosso caso, ele tem que assumir alguma coisa em relação ao desvio anterior. Tudo bem? Então vamos considerar, tá? Vamos considerar que esse desvio aqui, ele tem que considerar um desvio anterior, mesmo ele sendo o primeiro, tá? Vamos considerar que ele assumiu que o desvio anterior foi não tomado. Então, dessas duas entradinhas aqui, ele olhou para essa. Ele errou esta. Sim. Ok? Por isso que agora aparece um aqui. Certo? Tudo bem? Porque, vocês viram o que aconteceu? É um preditor de 1 bit só. Você lembra? Percebe que é a decisão desse branch com relação, né, ao caso anterior. Então, no caso anterior, para o desvio anterior, ele assumiu não tomado, e ele errou. E o preditor é de 1 bit. Então ele muda na hora. Não é isso? Ele muda na hora, então ele mudou aqui, ó. Tá certo? Tudo bem? Ok? Então vamos vir para cá agora. Ok? Olha aqui, isso daqui é a entrada, é o branch, vocês estão olhando aqui, ó, para o branch prediction buffer, né? Para a entradinha do branch prediction buffer para o branch B2. Ok? Então, nós estamos agora, vamos executar o branch B2 para esta entrada aqui. Ok? Se vocês acompanharam a lógica do código, ele vai executar o branch B2, né? Porque justamente quando não for igual, né, pela lógica ali, ele desvia para o fim 1, não é isso? Como não for igual, quando não for igual, ele desvia para cá. Então ele vai executar. Tudo bem? Todo mundo entendeu aqui a lógica, né? Então ele não executou o D igual a 1, né? Tenta especificar, ok? Mas ele chegou aqui. Ok? Então, o que aconteceu no desvio anterior, gente? Eu estou no branch B2 agora. O anterior foi o B1, não foi? Ele foi tomado. Ele foi tomado. Então eu vou olhar para esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, tá vendo? Se o desvio anterior foi tomado, eu olho para a posição B. Né? A posição B é depois da barra aqui. O que está dizendo aqui? Está dizendo não tomado. Então por isso que aparece aqui, ó. Qual que é a minha predição? Minha predição é não tomado. Ok? Tudo bem? E aí ele pergunta se o N, não é isso? É diferente de 1. De fato, o N é diferente de 1 porque ele desviou, né? Ele não entrou. Não é isso? Ele desviou. Ok? Então, tá vendo? Ele vai tomar, porque não é igual a 1, muda para o fim 2. Percebe? Ok? Vocês perceberam? Ele escolheu esse, não foi? Ele errou, não foi? Olha aqui, mudando aqui embaixo. Percebeu?
Tudo bem? Ok? Tudo bem? Tudo bem? Entenderam, pessoal? Ok? Então vamos assumir que tem um laço aqui, né? Que não tem comparação aqui, né? E ele voltou lá para cima. Tá certo? Então veja que o último desvio agora para esse cara foi esse. Ok? Perfeito? Então tá bom. Então agora nós vamos executar. O D foi modificado aqui milagrosamente. Olha, foi modificado para 0. Tá certo? Ok? E agora eu vou executar de novo esse cara aqui, ó. Percebe? Então, primeira coisa que nós vamos verificar. Qual foi a decisão do branch anterior? Foi tomado. Então eu vou olhar esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Tá certo? Então a predição é não tomado, porque o desvio anterior foi porque foi tomado. Né? É não tomado porque tem 0 aqui na região do tomado. Porque foi um bit, é de um bit. É de um bit, né? Ele não modificou isso, ele modificou o anterior, né? Ele modificou o outro, né? E agora, veja, o D vale 0. Então quando eu jogo aqui, olha, né? D, ele está perguntando se não é igual, né? De fato é igual. Então o que vai acontecer? Ele não vai desviar, né? Então olha só, ele sugeriu, a predição foi não tomado, né? De fato ele foi não tomado. Ok? Então ele mantém. Vocês podem olhar na linha de baixo, porque na linha de baixo vocês estão vendo já se ele atualizou ou não. Pode ver que mantém. Ok? Bom, se ele não foi tomado, vocês vão conferir comigo que ele entrou aqui dentro. Se ele entrou aqui dentro, ele vai fazer isso daqui, não vai? D igual a 1. Tá certo? Então, ele vai fazer o D igual a 1 e ele vai entrar no branch B2. Não é isso? Então vamos lá agora. Mas guardem aí. Então, então nós estamos agora no branch B2 e o branch B1 foi não tomado. Não tomado. Se foi não tomado, a decisão é essa daqui, não é? Não tomado. Então por isso que a predição, ó, é não tomado. Ok? O D vale 1, não é isso? Exatamente. Exato. E aí? Não tomado de novo. Olha só, ele acerta. Ok? Tudo bem? Aí vem pra cá, aí... Vamos fazer mais essa linha aqui, né? Porque às vezes não fica claro, ok? Milagrosamente o D foi modificado de novo para 2, tá certo? E aí nós... Bom, o desvio anterior foi não tomado, né? Ok? Se é não tomado, ele está aqui, ó. Ok? Ele está olhando para cá agora, ó. Nessa linha aqui, nessa terceira linha, né? Ele está olhando para... O anterior foi não tomado, né? O desvio anterior é o B2, não é isso? Nós estamos no B1 agora. Eu vou olhar para essa primeira posição, que eu já modifiquei previamente e me indica tomado, né? Então, a predição é tomado. Não é isso? Para o D igual a 2, nós já vimos que o ocorrido é tomado, ó, tá certo? Então, ele acerta agora. Né? Então, vocês podem observar na linha de baixo aqui, ó, né? Nessa linha aqui, que depois eu vou executá-la, vocês podem observar aqui, ó, que ele só manteve, ele não modificou. Não é isso? Bom, então se ele não vai... se ele tomou, né, ele vai vir direto para o fim 1 aqui, pelo código, né? E aí nós vamos continuar executando. Veja que o caso anterior foi tomado. Então, se o desvio anterior foi tomado, eu estou olhando para essa região. E eu estou sugerindo tomado também, né? Então, de fato, como ele desviou, o D continua valendo 2, né? Não é igual a 1, ele vai tomar também o desvio, então ele acerta, né? E aí vocês vejam que aqui embaixo continua com a mesma coisa, né? Eu volto ele para 0 lá, vocês vejam que, olha só, ele errou a primeira vez aqui, não é isso? Isso, ele errou a primeira vez, depois ele acertou com os mesmos valores, né? Os mesmos valores ele foi acertando, tá certo? Então isso que é o ponto anterior. Vocês devem ter observado que no meio abaixo dessa tabela, eu estou mantendo esse detalhe aqui, ó, histórico global, tá certo? O que é esse histórico global aqui, pessoal? Esse bit me indica exatamente qual foi o resultado do desvio anterior. Né? Porque eu estou mostrando aqui de uma maneira assim, né? Mais esquemática do que implementável. Né? Estou mostrando uma tabela e tal. Né? Talvez algum de vocês pense, mas como é que eu vou fazer isso num hardware? Né? Então, só para já dar um início, depois a gente vai discutir isso com mais detalhes, né? Mas eu mantenho aqui um registrador, né, de histórico global. Né? Esse registrador aqui, esse 1 bit, tem justamente a ver com o M. Tá? Quanto mais branches anteriores eu olhar, mais eu vou aumentar aqui um registradorzinho de deslocamento, vocês vão notar, né? E aqui ele está mostrando para mim qual foi a decisão do último desvio.
Porque vocês pararam para pensar, né? Eu estou num desvio atual. Como é que ele sabe qual foi o último? Né? Como é que ele sabe qual foi o último desvio? Né? Então ele mantém isso aqui, ó. Então, eu estou executando agora, né? Eu vou ser o último para alguém. Então, minha decisão agora foi o quê? Foi tomada. Ele vem aqui e põe 1. Né? Quando ele executar o próximo desvio, ele vai olhar aqui. Ah, o desvio anterior foi 1. Certo? Então, por isso que existe um histórico global. Senhor, mas se você aumentar o M e o NB, esses bits de predição também vão aumentar? Vai. São o A e o B ali? Vai, né? Vai, porque aqui o que vai acontecer? Você vai ter vários estados agora para você Se fosse 2, então eu teria 4 bits ali. 2 dividido, 2 ali no primeiro estado e 2 no segundo? Veja que aqui, deixa eu só falar, eu vou responder a tua pergunta. Aqui eu consegui arrumar bonitinho esse negócio aqui, sem muita poluição, porque ele é só um bit, né? Então de um bit é fácil memorizar. É T e NT só, né? O último desvio pode ser T ou NT. Com 2, aí já fica todas as possibilidades, né? NT, NT, né? 4 possibilidades. Ok, então aí geralmente a gente coloca aqui em cima, NT, 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 T, não é isso? Então eu tenho as 4 possibilidades, não é isso? Para cada uma delas aqui eu tenho um preditor de 2 bits rodando aqui embaixo. Né? Aí olhando para esse preditor de 2 bits aqui embaixo, eu sei qual é a minha decisão. Fica mais complexo, sabe por quê? Porque você agora precisa olhar para a máquina. Você nem precisa olhar para uma máquina, né? Porque quando eu ponho 0 aqui, você já está lembrando da 0 e NT, né? Agora, conforme eu aumentar a máquina de estados, aí imagina uma máquina de estados de 8 estados, né? São 3 bits. Aí eu ponho aqui 0, 1, 0. Sabe o que é 0, 1, 0? Será que é tomado ou não tomado? Estamos falando aqui e se você se aumentasse esse valor de M para os 2 anteriores, né? Então, aí é a mesma coisa, né? Com base no que os anteriores estão fazendo, né? Então eu vou modificando esse histórico, porque eu vou só deslocando o histórico, né? Porque, imagina, a gente fosse 2, eu começo o histórico com 0, 0, tá certo? Aí, esse desvio agora, o desvio atual, o primeiro desvio que eu estou executando aqui, ele foi tomado, tá certo? Então eu modifico aqui o bit para 1, né? Quando o segundo desvio, né, for executado, ele vai olhar aqui para o Branch Historical Table, aqui, o histórico global aqui, ele vai ver 0, 1. Ele vai falar, o penúltimo não foi tomado e o último foi. Né? Percebe? Aí isso vai mapear uma posição aqui dentro. Tá? Isso vai mapear uma posição aqui dentro. Ok? Tudo bem? Então ele não é muito facinho assim, de pegar na primeira, né, esse desvio, esse negócio aqui do preditor de correlação, mas ele é bem curioso para se trabalhar. 1 e 1 é fácil. O I1 é fácil, né? Se errar isso na prova não é facinho. Se errou um, você vai errar tudo. Por esse motivo não cai na prova. Por esse motivo, esse daqui não cai na prova, né? Ok? Então ele usa o comportamento dos M desvios anteriores, né? Então ele vai escolher, tá vendo? Esse negócio de escolher entre 2 elevado a n preditores é porque na verdade você tem que vasculhar, né, todo esse caminho aqui de possibilidades dentre esses desvios anteriores. Eu falo isso, vasculhar, mas isso é extremamente simples, né? Porque você vai manter esse registrador global aqui, tá? Então, cada preditor de n bits. Então você percebe? Você pode mexer nos desvios anteriores do jeito que você quiser, né? Aumenta esse valor de M e mantém o seu preditor aqui do jeito que você quiser. Ok? Ele faz aquele shift register porque desloca um e coloca o dele atual. Exato. Exatamente. Então você sempre lê assim, ó, o penúltimo, né, para o último, né? Porque sempre o último está atualizando aqui. Está atualizando aqui. Ok? Então é isso. Cada preditor de N bits. Então é isso, né? O histórico global, tá vendo? Ó? Isso daqui é um detalhe bem importante. Ó. O histórico global ele é um shift register, né, de M bits, que é justamente o número de desvios, né, que eu tenho que olhar. Né? Ele armazena o histórico dos M desvios executados, né, anteriormente, né, mais recentes. Cada bit indica se o desvio foi tomado ou não tomado. Ok? Então, aqui, né, a Branch Prediction Buffer. Né? Então, Branch Prediction Buffer. Então, vocês vejam que com preditor de correlação, eu tenho agora um registrador, né? Mas esse registrador é para eu... Como é que eu vou falar para vocês? Eu tenho... É assim, ó. Antes, a gente, com o preditor de N bits, né? Você olhava para uma entrada, tá certo? E essa entrada aqui você tinha um estado.
certo? Era assim, né? Você olhava para essa linha aqui, aqui já tinha o estado, ok? Com um preditor de correlação, você tem agora vários vetores, né? Vetores coluna aqui, tá certo? Que eles podem ter decisões ou estados diferentes, né? Estados diferentes, porque cada estado vai ter sua decisão, né? De acordo com os desvios anteriores. Tá certo? Na verdade, então, aquele registrador dá um índice dessa coluna, exatamente. Exatamente, que tem a decisão que você vai tomar. Então agora, olha que coisa curiosa, gente, porque agora, nós antes, quando falava do Branch Prediction Buffer, a gente estava vendo algo desse jeito aqui, não era? Era uma tabelinha aqui, não é isso? Onde a largura era de acordo com N, não é isso? Com o preditor de correlação, agora nós vemos assim, ó. Ok? São várias colunas, tá? Você tem M colunas agora, tá certo? Onde a largura de cada coluna é N, tá? Então veja bem, pelo PC você tem o PC, não é isso? O registrador PC aqui, ó, ele te joga numa linha, tá certo? Aquele registrador de histórico global, tá certo? Já entenderam? Ele vai te apontar para uma coluna. Né? Então esse negócio vai casar. Então, cada posição possui uma predição de N bits, até aqui nenhuma novidade. Né? Ele é indexado como os bits menos significativos do endereço, ou seja, do PC. Né? Então isso daqui te joga numa entrada, não é isso? E o histórico global te joga exatamente numa linha e em uma coluna. Né? Então aí você tem um mapeamento. Olha só como é que fica. Ó. Olha para um preditor 2, 3. Né? Tem muita coisa interessante aqui. Ele usou 4 bits. Então, se ele usou 4 bits, eu tenho 16 entradas. Não é isso? Então, vamos entender o tamanho desse preditor aqui, não é isso? Então, eu tenho 16 entradas, né? Com 4, não é isso? 2 elevado a 2, com 4 possíveis preditores, não é isso? E cada preditor de 3 bits, não é isso? Então, são 16 vezes 4, 64, vezes 3. Esse é o tamanho do nosso preditor, né? Eu posso até ignorar o histórico global, porque o histórico global ele é bem pequenininho, né? Os preditores reais, como é que eles são? Eles vão usar isso aí. Eles usam isso junto com o que a gente chama eles implementam o que a gente chama de preditor de torneios, porque isso daqui funcionou bem para esses casos, né? Mas tem aquele caso de desvio que não precisa olhar para o anterior, né? Você pode olhar só no histórico dele, aí, percebe? Aí você ia ganhar de um e perder muito no outro, talvez. Então, preditor de torneio, você começa com um tipo, vou usar só um preditor de N bits. Você começar a errar demais, você muda para um preditor de torneio. Ah, entendi. Mas na verdade eu estou me perguntando em relação ao tamanho mesmo. Tá, isso daqui é de 2K, 4K. Que é só uma coisa interessante, né? Por um Branch Prediction Buffer, né, de K linhas, né? Então nós temos aqui a predição de 1 bit, né, o número total de bits, né? Isso é justamente o K, não é isso? Preditor de 2 bits, 2 vezes o K, né? A gente pode especializar isso, ou melhor, generalizar isso daqui, né? Para N vezes, né? Aqui é bem tranquilo, não é isso? Então, aqui, né? Qual o tamanho desse preditor? É N vezes K, não é isso? E o preditor com correlação, né? M por N, né? O número total de bits, não é isso? Do BPB, né? Tem um detalhe importante aqui que eu preciso saber, na verdade, o endereçamento, né? Então eu tenho aqui uma quantidade de linhas, não é isso? K-linhas, né? Ele já disse lá, né? Então são K-linhas, não é isso? Vezes 2 elevado a N, perdão. Não é isso? Vezes o N aqui. O N. Certo? Deixa eu fazer aqui para não confundir. Ok? É isso que acontece, né? E o número total de bits do histórico global é o M, né? É o M, tá? O número total de bits do histórico global é o M, tá? Ok? A predição com relação é M mais aquele resultado aqui de K. O quê? A estrutura da correlação... A estrutura, né? A estrutura. Aquela conta de K vezes 2 mais o M. Tá certo. Ok. O total de bits, né, da predição de correlação é M mais aquela conta de... Ok, pessoal. Aqui nós temos... Tabela mais Deixa eu perguntar, quantos bits gastos isso aqui? Boa Tem um pergunta. Mzinho lá, tem um Mzinho da pegadinha. Só veio mais uma pegadinha disso aí. Ok, então, perfeito.
Então, o que acontece, né? Muitos preditores, eles adotam o que nós chamamos de preditores de torneio, né? Então, Tournament Prediction, né? Então, ele utiliza, na verdade, vários tipos de preditores, por isso que ele chama multinível, né? Porque você tem uma máquina de status como essa, né? Que, na verdade, a decisão dessa máquina aqui, né, é do projetista. E, na verdade, o que ele está falando aqui é que eu posso usar vários tipos de preditores, né, de acordo com se um determinado preditor está acertando ou errando. Né? Então, o que diz aqui? Né? Então, usa vários preditores, né? Então, a gente usa essa máquina de status mais alto nível, né, para escolher entre esses preditores. Tá? Então, a ideia é combinar a predição local e global. Ok? Então, isso daqui, ó, quando ele diz preditor 1 local, né, ele usa o comportamento do branch em execução. Isso daqui é um preditor de N bits, né, que usa o comportamento só do branch, né, do histórico do branch atual. E o global usa o comportamento de branches anteriores, né, o preditor de correlação. Ok? Esse negócio aqui, ser por duas vezes, é este caso, tá? Este caso nosso aqui que eu estou mostrando, tá? Por duas vezes. Tudo bem? Realmente eu acho que induziria vocês ao erro. Quando preditor 1, né? Quando você está aqui usar preditor 2, estou usando a predição do preditor 2. De fato, né, o que acontece é que nessa situação do preditor de torneio, eu tenho que rodar ambos, tá certo? Para cada desvio, eu tenho que rodar ambos, porque o que acontece, né? Só que eu vou usar a decisão de 1, né? Então, eu vou usar a decisão de 1, né? E a mudança de estado ocorre de acordo com a decisão dos dois, né? Exatamente. Eu tomei... Então, vamos lá, porque a gente fala muito de decisão e predição e isso confunde, né? Então, eu vou usar aqui... Ok? Deixa eu... Ok? Não, vocês podem... Não é pra chamar a atenção, não. É só pra... Vocês entenderam ou... Tudo bem? A dúvida era se ele rodava os dois ao mesmo tempo. Isso. Roda. Mas quando ele passar para o azul, professor, se ele estiver rodando o azul, ele pode estar no modo de cima e ele está no de baixo? Ele pode estar no de cima? No momento ele vai passar para o azul, Correto. Só que se ele estiver rodando o azul em paralelo, pode ser que o estado dele esteja no de cima, mas deveria estar no de baixo. Não. Essa máquina de status é só para escolher o preditor. Ele só está escolhendo a resposta. Assim, ó. Quando a gente fala escolher o preditor, é isso que confunde. Escolher o preditor não é que ele está escolhendo um para rodar. Ele roda os dois. Agora ele vai escolher uma predição. Entendeu? Porque os dois são preditores, né? Então, eles já me dão uma predição, ok? Então, eu tenho que escolher qual predição que eu vou usar dos dois. Mas eu rodo os dois. Percebeu? É isso que é o ponto. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer uma execução mais adequada. Se eu estiver nesse estado aqui, eu estou falando, eu vou usar a predição do número 1, do preditor local lá. Ok? Então tá bom. Mas eu vou rodar os dois. Tá certo? Então eu usei a do 1, tá certo? Se eu usei a do 1, então a decisão do 1, que é o local aqui, né? Então ele pode acertar, ele pode errar, tá certo? E tudo bem? E o segundo também, embora eu não usei a predição dele, de acordo com a minha predição atual, ele pode ter acertado. Ok? Então percebe? Né? Eu tomo a decisão com base nos dois. Ok? E nesse caso particular aqui, eu mudo de estado. Ó, se o 1 errou, que foi o que eu escolhi, né? E o outro acertou. Falou, opa, parece que o 1 não está bom. Ok? E ele veio para cá. Só que mantenho no ainda, né? Por esse diagrama aqui. Então veja bem. Aí eu de novo, né? Passo de novo por esse desvio. Então eu estou nesse estado para esse desvio. Se eu passar de novo por esse desvio, né, então aqui eu venho mapear para esse estado me diz, usa a previsão do preditor 1, tá certo? Então o preditor me diz lá alguma coisa, eu rodo os dois, né, mas eu já tomo a decisão da predição com base no que o primeiro me diz. Eu rodo os dois e de novo dá essa situação. Né? Então o primeiro errou de novo, não é isso? E o segundo acertou. O segundo acertou duas vezes, o primeiro errou duas vezes. Né? Aí eu mudo o preditor agora. Tá certo? Então eu venho para o estado fraco aqui. Aí, de novo, se eu passo por esse desvio, né, agora eu vou usar a predição do 2, né, do segundo preditor, né, usei a predição dele, mas rodo os dois de novo, ok? E aí, o que acontece, né? Se o preditor, tá vendo? Se o preditor 1 errou de novo, e o preditor 2 acertou de novo, aí eu vou para esse estado aqui. Ok? E a volta é análoga, né? Você vai lá, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ele está mais suscetível.